Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sidney, sou professor de língua portuguesa. Vou trabalhar com vocês a aula 75 hoje, que tem o tema sobre notícia, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então a nossa aula propriamente dita. Os objetivos da nossa aula de hoje são ler uma notícia, identificar o assunto, identificar a finalidade do texto, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e localizar informações explícitas. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Os conteúdos que nós vamos trabalhar são o gênero discursivo notícia, significado de expressões, coesão referencial e informações explícitas. Vamos ler um trecho de uma notícia? Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos. Munidos de saco de lixo, membros das duas torcidas recolheram resíduos nas arenas onde as seleções de seus países venceram nesta semana. No Mundial do Brasil, japoneses já haviam dado exemplo de limpeza. Esta notícia é de 20 de junho de 2018 e está disponível neste endereço da internet. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. A faxina após um jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Saransk. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e na Olimpíada do Rio, em 2016, entre outros grandes eventos. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. Equipados com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam pela arquibancada, recolhendo todo o lixo que encontraram. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McTire, à BBC. Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é um reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo e isso aconteça em todos os eventos esportivos. Opa, nós temos o nosso primeiro quiz, tá? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós podemos concluir que, alternativa A, o texto que acabamos de ler, né, ele tem o propósito, a finalidade de, letra A, informar o leitor sobre um acontecimento. Alternativa B, promove uma marca, produto ou serviço. Letra C, apresenta um ponto de vista acerca de um assunto polêmico. Turma, tempinho para vocês pensarem a resposta e já voltamos.
Pessoal, o nosso quiz, tá? Vai ter como resposta a alternativa A, informar o leitor sobre um acontecimento. Vejam, a letra B tem a intenção de promover uma marca, um produto, um serviço? Não, claro que não, né? E a letra C, apresentar um ponto de vista acerca de um assunto polêmico? Não, não é nada disso, tá? A alternativa correta realmente é a letra A, informa o leitor sobre um acontecimento. Tudo bem? O professor vai continuar. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos analisar alguns aspectos dessa notícia? Opa, temos a nossa primeira atividade, a atividade número 1. Leia o título da notícia. Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos. A partir da leitura do título, responda: que fato originou essa notícia? Pessoal, o professor vai dar um tempo para que vocês pensem e já voltamos. Turma, antes de verificarmos a resposta, o professor tem que lembrá-los de algumas coisas, tá? Com relação às atividades que vocês retiram nas escolas, entrem em contato com as escolas, tá? Com seus pedagogos, diretores, enfim, com a equipe da escola e verifiquem as datas de retirada dos kits. Lembrando que os kits são aqueles materiais impressos que os próprios professores de vocês prepararam para que vocês possam receber esse material, levar para casa, resolver e fazer a devolutiva para a escola. Tudo bem? Então, quando nós mencionamos a palavra kit, nós estamos nos referindo àqueles materiais impressos, às atividades, tá? As avaliações, as tarefas. Tudo bem até aqui com esse recado? O pessoal que está fazendo as aulas pelo Classroom, é importante que vocês assistam às aulas, façam as atividades e, a propósito, as atividades obrigatórias, elas também contam, validam a presença de vocês, tá? Significa, vai legitimar esse período de estudo que nós estamos tendo. Professor, foi claro até aqui? Tudo bem? Ficou claro? Então, assim, só recapitulando. Quem está assistindo a aula Paraná, show de bola, parabéns, é isso mesmo, mas não esquece de entrar em contato lá na sua escola para fazer a retirada do material, tá bom? E quem está fazendo o Classroom, não esqueçam de fazer a atividade obrigatória, são aquelas atividades que são postadas pela CED, tá? Essas atividades, elas vão validar a presença de vocês e os estudos também, tudo bem? Vamos verificar qual foi a resposta da nossa atividade? A nossa resposta, turma, é: o fato de torcedores senegaleses e japoneses limparem o estádio após jogos na Copa do Mundo de Futebol na Rússia. Então, peraí, vamos lá.
A resposta correta é o fato de torcedores senegaleses e japoneses limparem o estádio após jogos na Copa do Mundo de futebol, que aconteceu na Rússia. Tudo bem? Temos mais uma atividade, a nossa atividade número 2, tá? Leia o trecho. Veja que o professor, quando coloca as aulas para vocês agora, as atividades, eu sempre retomo um pedacinho do trecho, tá? Para facilitar o raciocínio, para que vocês possam encontrar a resposta, tudo bem? Essa é a dinâmica que nós usamos. Então, no enunciado de cada atividade, nós colocamos um fragmento, um pedacinho do nosso trecho, tá? Do nosso texto, para que possa facilitar vocês concluírem a resposta, tudo bem? Então vamos aqui. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça, 19, eles começaram a recolher todo o lixo. A que ou a quem o pronome eles está se referindo no texto? Vejam que no nosso texto nós temos aqui logo após, nesta terça-feira, 19, nesta terça-feira, 19, são apostos, são explicações, tá? Então, eles quem? Essa é a minha pergunta, tá? A quem ou a que o pronome eles está se referindo no texto? Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a releitura desse trecho, tá? Possam fazer a releitura da nossa pergunta e concluírem a resposta. Pessoal, deu tempo? Leram? Leia o fragmento do trecho, tá? Conseguiram fazer a releitura desse fragmento e achar a resposta correta? Olha lá. O pronome eles está se referindo aos senegaleses. Tudo bem? Podemos continuar? Olha lá, relembrando. Como evitar a repetição de palavras? Uma das maneiras para evitar repetições é a partir do uso de pronomes para substituir ou se referir a outras palavras ou expressões já ditas no texto. Esse é um recurso que diz respeito à coesão textual. Significa, então, tudo isso daqui, tá? Está se referindo aos pronomes, né? A função que eles têm para poder evitar que nós tenhamos uma repetição, tá? E que isso tudo nada mais é do que um recurso que diz respeito à coesão textual, tá? Então, uma das maneiras que nós temos para evitar repetições é usando os pronomes. Temos mais uma atividade, a nossa atividade número 3,
Como padrão, nós temos aqui um fragmento da nossa notícia, do nosso texto, e diz assim: leia o trecho. A expressão por lá refere-se a que ou a quem no texto? Tá? Então, leia o trecho. A faxina após um jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Saransk. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo. A nossa pergunta é: a expressão por lá refere-se a que ou a quem no texto? Tá? Ou seja, por lá está querendo me dizer, está se referindo... Vou dar um minutinho para que vocês possam pensar, tá? Algum tempinho, né? Para que possam fazer a releitura, pensar sobre a resposta, tá bom? E nós já voltamos. Tá aí, turma. Acharam a resposta? Vamos verificar.
Lembrando que a pergunta, a expressão por lá, tá? Ela refere-se à Arena Mordóvia, na cidade de Saransk. Tudo bem? Relembrando, como evitar a repetição de palavras? Outra maneira para evitar repetições é a partir do uso de expressões adverbiais como aqui, ali, lá, acolá, que servem como referência espacial para substituir ou se referir a outras palavras já ditas no texto. Esse é um recurso que diz respeito à coesão textual. Nós temos então aqui as expressões adverbiais ali, lá, acolá. Basicamente seria ali, lá, acolá, tá? Nós chamamos então essas expressões que são expressões adverbiais, tá? E elas fazem com que nós usamos esse recurso, tá? Nós todos usamos esse recurso quando queremos dizer respeito à coesão textual, tá? Então seria basicamente assim: uma maneira de evitar repetições é nós nos apropriarmos as expressões adverbiais. Atividade 4. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, que terminou em 2-1 para os senegalenses. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1. Além da ação de boas maneiras, que fatos há em comum entre a seleção japonesa e a seleção do Senegal? Pessoal, só observando ali que aquele A é do verbo haver, tá? O H com aquele acento, né? É do verbo haver, tudo bem? Então o professor vai retomar a pergunta. Eu vou fazer a substituição. Além da ação de boas maneiras, que fatos existem em comum entre a seleção japonesa e a seleção Senegal? O professor vai dar algum tempo para que vocês possam verificar, concluírem a resposta, né? Então façam a leitura de novo desse trecho, releiam a pergunta quantas vezes forem necessárias e nós já voltamos.
Beleza, turma? Vamos verificar a resposta? Então, a correção dessa atividade. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, que terminou em 2-1 para os senegaleses. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1. O que há em comum entre os dois times é o fato de que, para ambos, ou seja, para os dois, foi uma primeira vitória de 2-1. Para os senegaleses, a primeira de um time africano na Copa do Mundo, e para os japoneses, foi a primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana. Recapitulando, os torcedores do Senegal, então, comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, que terminou em 2-1 para os senegaleses. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia, ou seja, ganhando da Colômbia por 2-1. O que há em comum, o que é igual entre os dois times é o fato de que para ambos, ou seja, para os dois, foi a primeira vitória de 2-1. Para os senegaleses, a primeira de um time africano na Copa do Mundo, e para os japoneses, foi a primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana. Tudo bem? Podemos continuar? Está claro até aqui? Pessoal, temos mais uma atividade, a atividade número 5, iniciando com a leitura de um trecho. Os torcedores do país começaram a limpar tudo. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça-feira, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. Em sua opinião, por que a ação dos torcedores japoneses e senegaleses impressionou tanto as pessoas ao ponto de virar notícia mundial? Pensem, leiam e nós já voltamos. Turma, conseguiram achar a resposta? Vamos verificar? A resposta é possível, tá? Porque essa ação não é um hábito dos torcedores na maior parte do mundo. Geralmente os estádios ficam com lixo espalhado após os jogos. Nós todos sabemos, que não é a nossa cultura, não é o nosso hábito, Nós vamos... A propósito, vocês já foram a algum estádio? Já? Já viram como é que fica lá no final, quando acaba o campeonato, quando acaba o jogo? Não é verdade? Fica uma bagunça. Fica, Por quê? Porque nós não temos a cultura, de organizar, de limpar aquilo ali. Não pertence a um hábito nosso,
aqui. Tudo bem? Podemos continuar? Então, só recapitulando, tá? Porque essa ação, a ação de terem feito a limpeza, é um hábito dos torcedores na maior parte do mundo. Geralmente os estádios ficam com lixo espalhado para os jogos. Turma, temos mais uma atividade que começa assim, com esse fragmento, com esse trechinho aqui. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McTire à BBC. Como a fala do jornalista é apresentada no texto, temos mais uma pergunta, tá? Vocês fiquem à vontade, façam a leitura, a releitura, pensem um pouquinho sobre o texto, tá? Tenta contextualizar, pensem na pergunta e vamos concluir a nossa resposta. O professor já volta. Daí, pessoal, acharam? Vamos verificar a nossa resposta? Não é apenas, retomando aqui a questão, o trecho, não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista. Como a fala do jornalista é apresentada no texto, nossa resposta, nossa correção. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo. A fala do jornalista é destacada pelo uso das aspas e pelo uso do verbo dicende, verbos de elocução, verbos do dizer. Então vejam que nessa correção, tá? Nós estamos falando que não é apenas a parte da cultura do futebol, mas é uma parte da cultura japonesa. O que significa isso? Nós todos sabemos que temos uma cultura quando vamos aos estádios, né? Se é que já fomos, mas quem não foi ainda, sugiro que vá também, mas já assistiu na televisão, já viu um estádio, sabe como funciona, né? Então, eles, os jogadores, o povo ali do estádio, né, quem frequenta, quem está ali, tem uma cultura, tá? Mas os japoneses, em especial, eles têm aquela cultura, além de tudo, tá? De manter tudo organizado, tudo limpo, tudo bem? O professor foi claro até aqui? Vocês estão me entendendo? Então, beleza, turma, vamos continuar. Relembrando, então, os verbos dicende ou de dizer são aqueles usados para introduzir um diálogo. Exemplos: afirmar, falar, gritar, declarar, ordenar, perguntar, exclamar, pedir, concordar, entre outros. Tá? Então, só para relembrar aqui, vamos fazer uma releitura. Os verbos dicende ou de dizer são aqueles usados para introduzir um diálogo.
Introduzir um diálogo significa apresentar um diálogo, tá? O sentido aqui da palavra introduzir agora é iniciar, apresentar. Por essa razão, nós podemos ter como exemplos, então, esses verbos aqui. Afirmar, falar, gritar, dentre outros. Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá, turma. O jornalista, ao escrever uma notícia, precisa fazer a apuração dos fatos. Ou seja, ele tem que fazer a verificação, a constatação dos fatos, tá? Para isso, ele entrevista as pessoas envolvidas e especialistas no assunto, além de pesquisar sobre o tema. Pessoal, nós temos mais uma atividade, a atividade 7, tá? O importante das atividades é que possamos fazer a leitura, a releitura, como o professor já disse várias vezes, mas é a forma de eu perceber se vocês estão entendendo, né? É a forma que nós vamos ter de interagir. É o meu feedback, é a minha resposta para dizer, opa, o pessoal está entendendo, a turma está entendendo, tá bom? Então vamos lá. A atividade 7 diz assim: no trecho, não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McTire à BBC. Vejam, pessoal, que nesse trecho que o professor acabou de ler, ele está entre aspas. Então, é a fala lá do jornalista, não é verdade? Que diz assim no final, disse o jornalista esportivo, e vem o nome dele, né? Scott McTire à BBC. Diante disso, nós podemos dizer que a fala apresentada acima é de um especialista no assunto? Retire a expressão que comprova essa informação. Então, o professor vai ler de novo aqui esse pedacinho, tá? Vamos recapitular. Nós podemos dizer que a fala apresentada acima, esta fala aqui, da inicial da atividade 7, é de um especialista num assunto? Vamos verificar, retirando a expressão que vai comprovar essa informação. Turma, o professor vai dar um tempo, pensem, releiam e já voltamos. Turma, vamos verificar a nossa resposta? Veja que em algum momento aqui no enunciado da atividade 7, está assim, ó, disse o jornalista esportivo. Bom, a resposta é sim, a fala apresentada é de um especialista. A expressão que comprova isso é jornalista esportivo. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McTire à BBC. Vejam então que nós podemos concluir com certeza que ele é um especialista, porque além de jornalista, ele é um jornalista esportivo. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Vamos continuar. Com relação ao uso das aspas,
As aspas podem ser usadas em diversas situações na modalidade escrita. Uma delas é para abrir e fechar citações, como vimos no exemplo acima, na fala do jornalista. Temos um quiz para podermos praticar um pouco agora, tá? Leia o nosso quiz e a gente já volta. Turma, o nosso quiz, no trecho após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1. A expressão destacada quer dizer, veja que quem está em destaque, quem está grifado, é batendo. Então, as alternativas são A, vencendo, B, perdendo, C, empatando, D, surrando. Vamos verificar qual foi a nossa resposta correta. Vencendo, ou seja, onde está escrito batendo, nós podemos perfeitamente substituir, tá, pela expressão vencendo. Tranquilo? Atividade 8. Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádios após os jogos. O verbo impressionar, utilizado no título da notícia, pode significar, segundo o dicionário eletrônico Hoes da língua portuguesa, abalar ou abalar-se, comover, comover-se, chamar a atenção, entre outros significados. Qual desses poderia substituir a palavra impressionam, mantendo o sentido mais próximo do contexto? Então, o questionamento agora é qual nós poderíamos substituir para que não mudasse o sentido, tá, do nosso contexto, não ficasse divergente, não mudasse, não ficasse diferente. A ideia é que fique exatamente a mesma coisa, tá bom? Vou passar um tempinho para que vocês possam fazer a releitura, concluírem a resposta e já voltamos.
Pessoal, vamos verificar a nossa resposta? Olha lá, correção. Uma resposta possível, tá bom? O significado chamar a atenção, pois o título ficaria assim: torcedores senegaleses e japoneses chamam a atenção na Rússia ao limpar estádio após o jogo. Tá? Pessoal, resumindo a nossa aula de hoje, nós fizemos a leitura de uma notícia, identificamos o assunto, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão, identificamos a finalidade do texto, estabelecemos relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Reconhecemos o efeito do sentido decorrente do uso da pontuação, localizamos informações explícitas. O professor gostaria de terminar a aula de hoje dizendo para vocês que foi um prazer muito grande. Eu só tenho essa cara de bravo, tá? Eu gosto realmente de verdade do que eu faço, gosto muito de ensinar, de explicar. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Faço realmente de coração. Espero nesse momento que vocês estejam se cuidando, façam as atividades, assistam às aulas. Quem for necessário se dirigir até a escola, realmente pegue os seus kits com segurança, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.